última live que nós fizemos, a gente chegou a tocar no assunto de comparar diversas abordagens ou leituras da Bíblia. A leitura, temos aqui 4 modelos. A leitura fundamentalista, a leitura com preocupação doutrinal, a leitura ou método histórico-crítico e de análise literária e a abordagem ou leitura pelos 4 lados: social, econômico, político e ideológico ou cultural. O que é cada um? Fundamentalismo, talvez muitos ouvintes que nos acompanham devem ter ouvido falar. O que é isso? Por que tem esse nome? Isso veio de uma reunião dos evangélicos tradicionais em Niágara, nos Estados Unidos, no ano de 1910. E eles estabeleceram, então, que a interpretação da Bíblia tem que ser orientada por 5 princípios fundamentais. Por isso chama fundamentalismo. O primeiro deles é a leitura ao pé da letra. Vale o que está escrito, como no jogo do bicho. Vale o que está escrito naquele papelzinho. Vale o que está escrito. É o que está escrito na Bíblia, é isso que deve prevalecer. Não pode ser interpretado de outra forma. Então, a primeira é a leitura literal. Segundo, a divindade de Jesus. Repare que isso teve influência também na mentalidade católica. Qualquer coisa, a explicação é Jesus é Deus e por isso pode. Então, Jesus é Deus, ele pode ao mesmo tempo estar no Egito e estar em Nazaré. Terceira, é a chamada satisfação vicária. Dizer que Jesus sofreu e morreu em nosso lugar. É muito forte isso nas igrejas evangélicas, principalmente nas conservadoras, que luteranos, metodistas e outras, e anglicanos e talvez outras denominações tradicionais do protestantismo, não, eles são mais livres nessa questão. Mas então, que Jesus morreu em nosso lugar é também um dos 5 princípios fundamentais. Depois, o nascimento virginal de Jesus e a ressurreição física da carne. Quer dizer que a ressurreição, no fim da história, no fim do mundo, nós vamos ressuscitar com o mesmo corpo que a gente tinha hoje. Umas coisas que cientificamente não têm o menor fundamento. Isso são os princípios do fundamentalismo, por isso é chamado fundamentalismo. Principalmente, então, a leitura ao pé da letra, a leitura literal. E depois as outras abordagens e o método, depois a gente fala. Nesse gráfico que a gente tem aí, ter fé. O que significa ter fé em cada um desses 4 modelos? Para o fundamentalista, ter fé
é acreditar que Deus tudo pode e que pode fazer por nós tudo o que quiser. Inclusive passar um camelo no fundo de uma agulha. Leitura dogmática. Ter fé é aceitar a doutrina correta e sem erros. Preocupação doutrinal. O método histórico crítico. O que é ter fé? É ver Deus presente na história dos homens. Então, tudo o que acontece tem um sentido mais profundo, que é esse sentido da fé. É a leitura pelos 4 lados, social, político, econômico e cultural. É olhar a vida de hoje com os olhos de Deus. Como é que interpretar a Bíblia por essa leitura? Em toda a realidade você vê como Deus olharia, como Deus vê isso. Agora, com relação ao texto bíblico, ao texto da Bíblia. Para a leitura fundamentalista, a Bíblia caiu do céu, é de Deus e não tem mais nada que perguntar. É aceitar como coisa de Deus e pronto. Para a leitura doutrinal ou dogmática, o texto bíblico é fonte de revelação com a tradição doutrinal referendada pelo magistério eclesiástico. As duas fontes devem se integrar e completar. Quer dizer, o texto bíblico é para confirmar a doutrina. Pelo método histórico-crítico, o que é o texto bíblico? É um texto literário, popular, antigo, algumas características bem fortes, formado de velhas tradições orais e que tomaram forma escrita e foram agrupados em unidades maiores. É isso. E descobriu o que está por trás dessas histórias. A leitura pelos 4 lados, o texto bíblico, pode-se dizer, é a memória subversiva dos pobres iluminados pela fé. É releitura das tradições populares para responder a todos os 4 lados, social, político, econômico e cultural ou ideológico, de cada época e situação, numa visão de fé em conflito com a ideologia dominante. Agora, critérios para interpretar. Para a leitura fundamentalista, o único critério é o que está escrito. Cada palavra da Bíblia é palavra de Deus. E como Deus é infalível e imutável. Inclusive, quando saiu aquela tradução, não é bem tradução, é um pouco uma paráfrase da Bíblia na linguagem de hoje, na reunião que foi feito da Sociedade Bíblica Brasileira, onde tem muitos representantes das diversas denominações religiosas, tem muitas denominações, cada uma tem um representante, não foi possível pensar naquele texto. Eles não aceitaram de maneira nenhuma.
porque, na verdade, uma outra tradução, uma melhor tradução, não. O texto é aquele do João Ferreira de Almeida, mais importante do que o texto hebraico ou grego, né, que é o texto antigo mesmo. Não, é o João Ferreira de Almeida. Alguns deles não aceitam uma revisão do português, porque é uma linguagem muito antiga, de 1700 para hoje, a diferença na língua, muita coisa mudou, mas não aceitam porque é aquele. Então, o critério do próprio texto. Agora, para a leitura dogmática ou doutrinal, a tradição iluminada e referendada pelo magistério, a chamada sã doutrina, é o critério máximo de interpretação da Bíblia. Então, o critério para a interpretação da Bíblia se confirma ou não a doutrina da Igreja. Para o método histórico crítico e de análise literária, critério, espírito crítico, espírito científico, para analisar a literatura que temos em mãos e as circunstâncias daquilo que foi escrito. Saber de onde é que veio, por que veio, qual é que é o texto, qual é que é o pretexto, qual é que é o contexto daquele trecho que nós estamos vendo, e saber o que pretendia com aquela história. Quer dizer, então ser capaz de ler o que está por trás das palavras. E a leitura pelos quatro lados, o critério é a realidade pelos quatro lados que ilumina a Bíblia e é iluminada pela Bíblia. Os quatro lados: social, político, econômico e ideológico. O objetivo da leitura da Bíblia é fundamentalista. A leitura da Bíblia deve levar as pessoas a se converterem, comovendo-se diante do poder de Deus e passando a aceitá-lo em suas vidas. Então, para a leitura fundamentalista é isso. E talvez é isso que a gente pode perceber concretamente nos fundamentalistas. O objetivo é levar as pessoas a se converterem, a aceitar Deus nas suas próprias vidas. A leitura doutrinal interpreta-se a Bíblia para mostrar como as duas fontes, Bíblia e tradição, ou o magistério eclesiástico, afirmam a mesma doutrina. O objetivo da interpretação da Bíblia é para ver se confirma ou não uma doutrina, ou até que ponto confirma. Para o método histórico-crítico de análise literária, o objetivo é estudar a história e a literatura para descobrir a fé das comunidades de onde se originaram esses escritos. E aí, confrontar com a realidade de hoje. Ver como é que eles leram a realidade de seu tempo aos olhos de Deus, como é que a gente pode ler hoje também. E a leitura pelos quatro lados, o objetivo é iluminar a nossa vida e a do mundo pelos quatro cantos. Quer dizer, social, político, econômico e cultural ou ideológico. A Bíblia é luz e deve iluminar a realidade, não enfeitar simplesmente. Me lembro uma vez que chegaram as pessoas lá querendo um movimento lá, e eu sabia mais ou menos o jeito do movimento deles. Aí eu acendi a luz da sala e falei, vocês
ficam olhando para a luz, nós olhamos para o chão iluminado por essa luz. E não ficamos olhando para a luz simplesmente. Então, a leitura pelos 4 lados é isso. É que a Bíblia ilumine a realidade nossa. Social, política, econômica e cultural ou ideológica. Com relação ao método histórico crítico, aí talvez possa ajudar a ver algumas coisas, a esclarecer, por exemplo, como um modelo de como o que tem nesse método na Pai Nosso. Temos na Bíblia 2 versões nos Evangelhos do Pai Nosso. A versão do Evangelho de Mateus, que é praticamente a nossa, que a gente sabe de cor. E a do Evangelho de Lucas. A Maria deu uma olhada nisso, quais as diferenças que você encontrou? Na de Mateus, eu percebi essas 4 abrangências que o senhor falou. É o Pai Nosso que nós rezamos, né? Sim. Seja feita a vossa vontade, é o Pai Nosso que nós rezamos todos os dias. O de Lucas, ele é bem mais simplesinho, mais fácil até embora seja o mesmo. O Pai Nosso de Lucas está no capítulo 11 e começa lá é a mesma coisa, só que é uma linguagem mais fácil de ser entendida. Mas chega no conteúdo, é o mesmo, Pai Nosso que está no céu. Mas falta alguma coisa em Lucas ou sobra ou tem mais do que Mateus? Não sobra, ele simplesmente é a mesma coisa, dar-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, muda algumas palavras, mas no mesmo sentido. Eu achei assim, não vi tanta. O Mateus ele faz muita referência à vida daquela época, né? E o Lucas é mais objetivo. Não, mas aí alguma coisa é preciso definir melhor. Não é? No Evangelho de Lucas, como é que fala? A invocação é só Pai. Pai santificado seja. Pai santificado. E o que nós dizemos? Pai Nosso que está no céu. É nosso e que está no céu. Não é meu, é nosso e que está no céu. E o Lucas é como se eu estivesse apelando para o meu pai. Pai ou papai. Aí é meu pai. Não é? Aí já faz uma grande diferença. Aí quando ele fala do pão, ele fala, dá a cada dia o pão do homem. Pai, por enquanto o Pai. Né? O Evangelho de Mateus é o Evangelho de cristãos judeus. Então tem um respeito, digamos, exagerado por Deus, pelo nome de Deus. Deus é distante, procura por distante. Pai nosso que estás no céu. Não é papai ou o pai, meu pai. Não, é Pai nosso que estás no céu. Coloca Deus mais distante. O Evangelho de Mateus, por ser Evangelho de cristãos judeus que têm um respeito enorme pelo nome de Deus, tanto que evita o nome de Deus no Evangelho, não fala 2 ou 3 vezes apenas tem a expressão reino de Deus. O mais é reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus, que não é o céu. Porque o reino dos céus é como uma rede que pega peixe bom e ruim. No céu tem peixe ruim. É uma lavoura onde a cisânia, pois cresce ao lado do trigo. Ou tem planta ruim no céu, não é? Então, reino, mas então o céu está no lugar da palavra de Deus, para não repetir a palavra de Deus. O respeito que tem por Deus. E depois, no Evangelho de Mateus, aí faz parte
da literatura hebraica repetir o paralelismo, repetir a mesma ideia com outras palavras. Então, repare, no de Mateus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As três expressões dizem a mesma coisa. É realizar o reinado de Deus aqui neste mundo. Realizar a vontade de Deus na terra como no céu. Que esse mundo se pareça com o céu e não com o inferno. Realizar o reinado de Deus e santificar o seu nome. Lucas já é de cristãos gentios, não precisa tanta repetição. Então deixa fora realizar a vontade de Deus na terra como no céu. Não tem no de Lucas. No pão, uma pequena diferença que também, mas não vem ao caso. Mas eu vejo uma coisa mais clara na segunda parte também. O de Mateus na verdade, é perdoar as nossas dívidas. Mas judeu, já viu judeu perdoar dívidas? Né? Mas então fala perdoar as nossas dívidas, o Pai Nosso dos judeus, como nós perdoamos dos nossos devedores. Aí fica mais complicado ainda, né? Mas, e depois, perdoar os pecados ou as dívidas. Depois, não deixar cair na tentação e livrar do mal é tudo a mesma coisa, livrar do maligno, livrar do diabo. Então, é a mesma coisa que livrar, que perdoar os pecados, não deixar cair na tentação. Então, não precisa repetir. Livrar-nos do mal também não tem em Lucas. Mas isso faz parte do estilo hebraico. E a Bíblia toda tem muita influência da maneira de falar, de escrever dos judeus. Esse paralelismo, não é? Parece repetir a mesma coisa com outras palavras. Vocês poderão achar aí com muita facilidade, ou no Salmo, ou no livro dos Provérbios principalmente, pode achar um provérbio qualquer e para a gente ver como a mesma ideia é repetida com outras palavras. Já achou alguma coisa aí? O coração do sábio instrui sua boca, e seus lábios lhe fazem aumentar o saber. Ó, o coração na Bíblia é a cabeça. Do sábio instrui sua boca. Instrui. Pode ter vírgula, deve ter. Ou então vírgula. 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 E seus lábios. De seus lábios, quer dizer, da sua o cabeça do sábio e seus lábios. Lhe fazem aumentar o saber. Faz aumentar o saber. Aí, veja como a jogada é mais ou menos a mesma coisa. Veja outra. Aqui, quer ver? Um outro exemplo. Talvez, você está aí nos provérbios também, Maria? Sim, estou no 17 aqui. Então, dê algum para nós. É melhor um pedaço de pão seco na tranquilidade do que a casa cheia de baguetes e brigas. Aí, o mesmo estilo. Aí só que é chamado paralelismo consequente, que vem completar. Uma frase vem completar a outra, né? Outra. Pode pegar. Qualquer uma aí. Qualquer um. A fome do trabalhador o faz trabalhar, pois sua boca o obriga. O homem de Belial trama o mal, e seus lábios são como fogo devorador. Espera aí, repare como
essa repetição, o que você leu anteriormente? Você leu 2 aí. A fome do trabalhador o faz trabalhar, pois sua boca o obriga. Quer dizer, a fome do trabalhador o faz trabalhar. É o seu apetite ou a sua boca é que o obriga a trabalhar. Né? Mas então, coisa simples. Agora, quer ver uma coisa? Procurem aí no Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Para a gente ver, isso é o método histórico-crítico. Você fazer uma análise e análise literária, análise do texto. Romanos 5, versículo 9 e versículo 10. Quanto mais agora, então, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Peraí. Então, é o versículo 9, né? Salvos por seu sangue, seremos livres da ira. E o versículo 10? De fato, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, muito mais agora reconciliados seremos, salvos por meio da sua vida. Fomos salvos, fomos reconciliados pelo sangue e pela morte do seu filho. Quer dizer que a palavra sangue de Jesus é a morte de Jesus. E quer ver onde isso vai funcionar também? Aí de uma maneira, vamos ver, no Colossenses capítulo 1, versículo 20, se não estou enganado. E eu quero ver essas traduções, porque aí há um erro na tradução tremendo. Colossenses capítulo 1, versículo 20, se não estou enganado. Versículo 20, cadê você? Versículo 20, para por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as terrestres como as celestes, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O seu sangue é derramado na cruz. Olha, já vimos que morte é símbolo de sangue, é símbolo de morte. Vamos ver nessa outra Bíblia aí. Que não é o versículo. Colossenses 2? Colossenses capítulo 1, versículo 20. 20. E que por meio dele e para ele todos os seres se reconciliassem, tanto os da terra quanto os do céu, estabelecendo a paz mediante o sangue da sua cruz. Sangue da sua cruz? Eu nunca ouvi falar que a cruz tem sangue. No meu aqui aí, derramado na cruz. Pois, mas não é sangue derramado na cruz. Aí procurando facilitar. Só que sangue é a morte. Agora, sua cruz não é sangue da cruz dele. Se a gente colocar em português assim, porque o hebraico é assim que faz. O pronome possessivo vem sempre depois. Sangue de cruz dele, morte de cruz dele, a sua morte de cruz. Pronto. É o mais simples. Mas então, o método histórico-crítico trabalha desta forma. E nós podemos, creio que por aí, uma ideia básica das diversas maneiras de abordar a Bíblia ou de ler a Bíblia. A gente tem ficado depois, proximamente, a gente virá com mais coisas a propósito. A gente tem que seguir sempre esse método histórico-crítico. No próximo live, então,
então nós vamos abordar então uma visão geral do Primeiro Testamento, não é? E do que motivou esse Primeiro Testamento, porque é necessário, indispensável isso, para a gente ser capaz de interpretar corretamente. E até a próxima live, se assim Deus for servido.